nossos colegas que prestigiam essa sessão, a primeira sessão itinerante, né? Realmente muito significativa, como já o Dr. Manuel já assim fez menção, e também o nosso presidente, em virtude não só do significado que ela tem para nós enquanto membros da mesa diretora, senhor presidente, nessa iniciativa nossa de abrir e dialogar com a comunidade, mas se reveste também de um significado todo especial por se tratar do local, a sede da OAB subseção de Maringá. Então eu estou muito contente, muito feliz de participar dessa legislatura e também dessa mesa executiva que tem procurado estar aí presente, ouvindo a população, e isso é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso parlamento municipal. Senhor presidente, nobres vereadores, infelizmente a prostituição infantil ela ainda é um mal, é uma chaga em nosso país. A violência contra a criança, ela tem pautado os noticiários, tem pautado os dados estatísticos, e infelizmente nós precisamos estar atentos a essa demanda. Poderíamos estar demandando no parlamento outras proposituras, mas nós precisamos estar atentos a esse problema. Infelizmente, os dados do Brasil, eles nos preocupam, e Maringá, infelizmente, também não está alheia a esses problemas, assim como as nossas crianças e os nossos adolescentes não estão blindados acerca dos perigos e dos malefícios que determinadas pessoas perpetram contra esse ser que eu reputo como sagrado, que é a criança e o adolescente. Vulneráveis como são, estão sujeitos a pessoas que procuram explorar naquilo que é de mais íntimo e mais precioso para o ser humano, que é a sua sexualidade. Senhor presidente, nobres vereadores e aqueles que nos acompanham pela internet, nossos internautas, a prostituição infantil, ela se trata da exploração sexual da criança. A criança fragilizada, em virtude do seu contexto social, ela acaba sendo presa fácil por isso. A Unicef, senhor presidente e nobres vereadores, apontou que no Brasil, infelizmente, nós temos cerca de 250 mil crianças que estão sofrendo essa chaga, esse mal em nosso país. É um tema constrangedor, sem sombra de dúvida, não apenas para a sociedade brasileira, mas para o contexto internacional. Mas nós devemos fazer alguma coisa, e no parlamento nós precisamos estar atentos a esses dados. Infelizmente, em Maringá, a nossa estatística ela não é perfeita, mas no ano de 2006, senhor presidente, nobres vereadores, eu fiz uma pesquisa por iniciativa própria na Polícia Civil e também no Conselho Tutelar, e apenas em 10 meses daquele ano, nós tínhamos registro de 200 ocorrências de violação apenas no que tange a violação do direito à sexualidade da criança. E infelizmente, em algumas dessas violações, se deu em estabelecimentos comerciais que têm a concessão para explorar a atividade comercial de hospedagem, seja ela os hotéis, as casas de repouso e etc. E muitas vezes acaba abrigando crianças desacompanhadas dos seus pais, que são utilizadas e cooptadas para esse tipo de atividade. Eu, na minha pesquisando sobre a temática, encontrei na internet uma pesquisa que foi feita, senhor presidente, nobres vereadores, doutor Ademaro, doutor Ayrton Molina, e a pergunta da enquete era a seguinte: por que a prostituição infantil continua crescendo? Essa é a pergunta que não cala. Nós estamos aí prestes a sediar um evento grande, como a Copa do Mundo, inclusive Maringá será uma das subsedes, e
Nós não queremos esse tipo de turismo, nós não queremos dar de maneira nenhuma abertura para esse tipo, doutor Moneno, de atividade ilícita, com certeza, porque o ECA já prevê isso, já proíbe, mas infelizmente há uma brecha na lei, porque no que tange ao direito municipal, na concessão, renovação ou penalidades ou tramitação e exigências para a concessão do alvará é de competência municipal. E aí é que vem o nosso projeto. E como eu havia me referido anteriormente, a enquete propõe a seguinte pergunta: por que a prostituição infantil continua crescendo? E a 19,05% daqueles que participaram da enquete afirmaram: culpa dos pais que exploram as crianças. Em segundo lugar, culpa do governo que não combate e não fiscaliza, com 38,1% daqueles que participaram da enquete. E finalmente, em primeiro lugar, culpa da sociedade, que continua tolerando a prostituição infantil. O mais importante do parlamento, que é aquilo que eu considero como extraordinário, é você dar voz a quem não tem voz. Falei isso no meu discurso de posse. Aliás, na minha primeira sessão, no meu primeiro discurso. Mais importante do que dar voz a quem não tem voz, porque as crianças que são sujeitas a esses, me permitam e me desculpem os senhores, mas animais, que se utilizam da inocência de uma criança para auferir lucro próprio ou por uma organização criminosa, eu não tenho um adjetivo qualificativo melhor ou pior para o fazê-lo. Mas o mais importante do que dar voz por aquele que clama é nós enxergarmos aquele que está sofrendo. E aí que está a dificuldade, porque infelizmente os dados demonstram que mais de 90% das crianças violadas no seu direito, inclusive na sua intimidade sexual, elas são cooptadas por familiares, por pais, por madrastos, por aqueles que deveriam mais proteger. Então, senhor presidente, nobres vereadores, nós temos dados que nos entristecem. Eu pesquisei aqui em Maringá. Nós não temos uma pesquisa específica acerca dessa matéria, dessa propositura. Mas, em nosso país, nós temos mais de 18 mil crianças que estão sofrendo com esse tipo de problema. E em minha pesquisa, eu identifiquei um trabalho feito na cidade de Londrina, porque acaba sendo uma referência devido ao contexto cultural. É uma cidade que está a menos de 100 km de distância, um pouco maior que Maringá, mas que esboça bem qual é o problema, qual é a circunstância, os malefícios, os dados que nos revoltam e que nos motivaram a fazer essa propositura. Nós estamos, senhor presidente, propondo uma lei que vai penalizar o estabelecimento que, no seu artigo, no caput dessa lei, que hospedar a criança e adolescente desacompanhado. A que propósito que uma criança ou um adolescente vai procurar um estabelecimento desacompanhado do pai, sem a autorização dele? Para a conclusão, senhor presidente. E, então, estar ali pernoitando nesse estabelecimento. Eu não vejo, sinceramente, como um proprietário, um empresário idôneo permitirá uma circunstância como essa. Nós sabemos que 99% desses empresários já adotam, para a conclusão, senhor presidente, adotam maneiras proativas, independente da lei do ordenamento jurídico municipal, já preservando o seu próprio estabelecimento, a idoneidade, a marca da sua rede. Mas nós precisamos fazer um projeto que prevê uma pena de suspensão, e é uma pena dura, claro, logicamente, prevendo no artigo 2º o devido processo administrativo, onde são assegurados e se prevê o contraditório e a ampla defesa,
mas tem que ser uma pena dura, porque eu entendo realmente que não há justificativa alguma. Para concluir definitivamente, senhor presidente, como havia colocado, os dados de Londrina, e eu havia citado, são graves, né? Apenas em um ano, eles encontraram 27 casos dessa natureza com menores de 15 anos. Nós não temos o dado de Maringá, mas muito provavelmente ele, no mínimo, ocorre. E se ocorrer com uma criança, nós queremos então dar poderes para que nas operações integradas de fiscalização urbana, os guardas municipais que estão aqui, os policiais militares, possam aplicar de alguma maneira uma reprimenda, uma sanção àquele que não respeita a vida e a integridade física de nossas crianças. Senhor presidente, era isso que eu tinha a colocar. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe as nossas crianças, e eu conto com o apoio e o voto favorável dos nobres vereadores e vereadoras para que essa propositura ela venha a ser aprovada aqui nessa Câmara e também sancionada pelo nosso prefeito. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores